Olá, alunos do Pleno EAD do STHG. Aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral. E hoje nós teremos uma aula sobre homilética e oratória, as bases de uma pregação. Pois bem, meus queridos, como é de costume, começaremos essa aula fazendo uma breve oração. Senhor nosso Deus, nesse momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar, para que nós possamos, Pai, dar o nosso melhor, Pai, para ti, Senhor. Muito obrigado pela vida dos alunos, Pai, que estão nesse curso EAD especial do STHG. Já quero glorificar e exaltar ao teu santo nome pela vida, Senhor, de todo o corpo docente, administrativo, discente, enfim, de todos que compõem o STHG. E te pedimos, Senhor, nos revela aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos começar falando sobre a ementa do curso, tá? A ementa do curso é importante vocês atentarem para aquilo que nós vamos estar apresentando, tá? Então, vamos lá. A ementa desse curso, ela vai ser composta por, nós temos aqui, a ementa do curso de teologia, ela vai ser composta. Vou dar uma leitura na ementa para que vocês possam se posicionar. Só um minutinho mais. Pronto. Então, o curso é o Pleno em Teologia. Nós vamos estar dando uma aula à distância, tá? A carga horária dessas aulas serão, no caso, 4 aulas, sendo uma aula online e as outras 3 aulas serão gravadas, tá? Na ementa nós temos a carga horária de 2 créditos e uma carga horária de atividades complementares de 15 horas. As atividades complementares que vocês vão fazer normalmente estão relacionadas à assistência de vídeos e à leitura de uma apostila, isso mesmo. Foi adotado pela coordenação pedagógica desse curso, uma apostila onde vocês vão poder verificar toda a matéria que vai ser dada nas 4 aulas, tá? A homilética é considerada a arte de pregar, ou seja, de utilizar os princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da essa disciplina que nós vamos dar para vocês vai dar a vocês as ferramentas necessárias para a elaboração de sermões bíblicos sob uma perspectiva reformada. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo, dar para vocês ferramentas, tá? Nós vamos trabalhar dentro dessa disciplina com as seguintes disciplinas: exegese do Antigo Testamento, exegese do Novo Testamento. Na análise de texto, nós vamos trabalhar com o português instrumental, com o grego, com o hebraico e com a hermenêutica. Qual o objetivo para o aluno? Conceituar, criar habilidades e valores. Mas, ao finalizar essa disciplina, o aluno deve ser capaz de elaborar e pregar sermões nos textos do Antigo e do Novo Testamento, de acordo com o gênero textual. Então, o conteúdo programático, a homilética, nós vamos ver definição, retórica e homilética, nós vamos ver a definição, a diferença entre hermenêutica e exegese, a homilética na história da igreja, o sermão e a pregação numa perspectiva reformada, o sermão em si, as suas classificações e a estrutura do sermão. É óbvio que em 5, ou aliás em 4 encontros, nós não vamos conseguir dar todo esse conteúdo, e para isso nós vamos usar da técnica pedagógica, da leitura, dos exercícios que vocês têm que fazer. Então, é muito importante que vocês nos ajudem nisso aí. A nossa bibliografia obrigatória está aqui no texto, vocês vão ver na ementa, mas vamos adotar principalmente a apostila do Seminário Batista, certo? É uma apostila muito bem elaborada. E também os vídeos complementares que vocês vão ter na ementa também vão ser de suma importância. Dito isso, meus queridos, nós vamos, então, começar a nossa aula propriamente dita, tá certo? O curso é o Pleno em Teologia EAD, Homilética e a Pregação, com o pastor William Cabral. Todas as vezes que nós vamos começar uma matéria, nós devemos conceituar aquilo
o qual nós vamos falar dentro do contexto. Pois bem, o que é hermenêutica? O que é exegese? O que é homilética? De que se trata a retórica? Tudo isso nós vamos aprender. Primeiro, hermenêutica é a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto. De interpretar de forma coordenada. Exegese é a arte de extrair de um texto aquilo que ele realmente está dizendo. Não podemos confundir a exegese com a exegese. Na exegese, nós colocamos algo dentro do texto. Na exegese, nós tiramos do texto. A homilética é a arte de se preparar, organizar e apresentar o sermão, palestra, discurso ou estudo, nesse caso, baseados na Bíblia. E, por fim, a retórica é a arte de falar e argumentar em público através de sermões, palestras, discursos e estudos. Na retórica, pode-se tratar de outros padrões, de outros assuntos, mas na homilética, basicamente, daquilo que diz a palavra de Deus. Já hermenêutica, tá? Hermenêutica fala de princípios, tá? De teorias, e a definição do dicionário é o seguinte: é a ciência ou técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. Segundo conceito é que ela também, no sentido das palavras, ela interpreta os textos no sentido exato das palavras. E, por fim, no terceiro ponto conceitual em relação à hermenêutica, é a teoria ou ciência voltada à interpretação dos símbolos. Da etimologia é a arte de interpretar relativa à interpretação, próprio para fazer compreender. Na verdade, a hermenêutica é uma arte de descobrir o sentido exato de um texto. É de suma importância que você interprete aquilo que é simbólico, sobretudo num livro de tantos símbolos como é a Bíblia Sagrada. A exegese, do grego exegeomai ou exegeses, é a exposição e explicação prática do texto. Na exegese, nós vamos aprofundar na língua vernácula para saber exatamente o que quer dizer aquilo na sua língua original, porque sabemos que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: no hebraico, no aramaico, no aramaico e no grego. Então, dentre essas 3 línguas, existem palavras que têm conotação diferente das nossas e que no momento da tradução pode ter havido erro, como disse Lutero, tradutore, traitore, ou seja, a tradução pode trair aquele que está traduzindo, aquele que está lendo, melhor dizendo. Então, o primeiro comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra, nós chamamos de exegese. A interpretação de uma obra literária, artística, etc., nós chamamos de exegese. Na etimologia da palavra, é a exposição de fatos históricos. É interpretação, é comentário, é interpretação de... Tudo isso está dentro do que nós podemos chamar de exegese, tá? Perceba, existe na exegese alguns pressupostos. Não sei se vocês já estudaram sobre pressupostos, mas vou abrir aqui um parênteses para falar sobre eles. Os pressupostos são identificados quando o emissor veicula uma mensagem adicional a partir de alguma palavra ou expressão que não está explícita. São ideias não expressas de maneira explícita, mas que são percebidas a partir de marcadores linguísticos. Alguns verbos como deixar, ficar, continuar, manter, tornar-se, pretender, supor e etc., vão nos mostrar que ali existem pressupostos. Vou dar um exemplo. Pedro deixou de fumar. Ora, se Pedro deixou de fumar, pressupõe-se que ele fumava. Aliás, a informação implícita no texto é de que Pedro fumava antes, tá? Então, a exegese bíblica, ela parte de 2 pressupostos, de 2 princípios fundamentais. O primeiro deles, o pensamento pode ser expresso adequadamente através das palavras, tendo cada uma delas no original o seu sentido específico. E o segundo ponto, pastor, a mensagem das Escrituras é de tal relevância para nós que devemos nos assegurar de entender correta e profundamente o que Deus quis dizer. Porque, aliás, se não fizermos isso,
nós corremos o risco de cometermos heresias, desvios doutrinários. Portanto, irmãos, portanto, alunos, é importantíssimo que nós venhamos entender correta e profundamente o que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Vamos para um exemplo prático. Filipenses 4 e verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós vamos fazer a leitura de um texto como esse, e se somente se texto fora do seu contexto, jamais compreenderemos o que é que o autor está querendo dizer com isso. O que é que o autor inspirado, o apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo está querendo dizer, então, em Filipenses 4,13, quando ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Se você analisar de forma sem contexto, de forma isolada, está dizendo que nós podemos fazer todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se Cristo me fortalece, então eu posso fazer qualquer coisa. Mas não é bem isso que está dizendo o texto. Quando nós vamos para o seu contexto imediato, nós vamos entender que o apóstolo São Paulo havia dito alguns versículos antes: sei passar por necessidades, também sei ter em abundância, sei ser desonrado, mas também sei ser honrado. E aí, por fim, no versículo 13 do livro de Filipenses, da Epístola de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Como podemos traduzir isso de uma forma correta? Nós devemos traduzir da seguinte forma, se eu estiver em Cristo, eu posso passar por qualquer situação. É isso que está dizendo o texto. É isso que o apóstolo São Paulo está nos falando. É isso que precisa ser comunicado. E como é que nós vamos saber disso? Através da exegese, através da hermenêutica, através da interpretação correta dos textos bíblicos, tá certo? Vamos para outra coisa. Muita gente não consegue diferenciar hermenêutica de exegese. Isso mesmo. Nós sabemos que a hermenêutica na verdade, é uma arte onde você vai aprender métodos para que você possa interpretar de forma correta. E nós sabemos também que a exegese, ela trabalha com a língua vernácula para retirar do texto aquilo que o texto realmente... Então, diferenças entre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é como um livro de receitas, com regras de como fazer um bolo. Exegese é a preparação desse bolo. Exposição e a entrega do bolo para alguém comer. Quem disse isso foi Roy Zuck, um escritor, teólogo, e ele disse assim, hermenêutica é como um livro de receitas, com regras de como fazer um bolo. A exegese é a preparação do bolo, a exposição e a entrega do bolo para alguém comer. A palavra exegese significa, então, queridos, retirar o significado exato do texto bíblico. E é contrária, como eu já falei, à exegese, que vai impor um significado ao texto bíblico. Ou interpretação de um texto atribuindo a ideia do próprio leitor. Então, eu vou ler alguma coisa e eu vou ser seletista, eu vou levar aquilo em consideração somente o que me agrada dentro da palavra de Deus, e se tratando da Bíblia, toda escritura é inspirada por Deus. Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer isso. Perceba, inequivocamente a hermenêutica é uma das mais relevantes disciplinas para aqueles que postulam o estudo da teologia, ou mesmo para os que, tendo ouvido o chamado de Deus para o ofício pastoral, torna-se-ão pregadores da sua palavra. Então, não tem como ter um bom pregador sem que conheça a hermenêutica, sem que faça uma boa interpretação bíblica. Observe, o vocábulo hermenêutica tem origem do grego hermenêuticos, que significa interpretação, e hermenêutis, que fala sobre o intérprete. A hermenêutica ela pode tanto ser bíblica quanto secular. Ela não é apenas a arte e a ciência da interpretação, não. Tá? Antes de tudo, é uma ciência que procura também o significado da palavra como um evento histórico, social e de vida. Hermenêutica bíblica, no caso, é a disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar as escrituras. É a receita do bolo, é a maneira de aplicá-las corretamente que você vai aprender dentro da hermenêutica, tá? Mas você vai precisar da exegese. Para quê, pastor? Para que você possa aí, então, executar essa tarefa. Usualmente é traduzido por interpretar e vem do substantivo hermeneia, que significa interpretação.
A teologia exegética, quando se situa a hermenêutica, deriva dos dados da forma, estrutura e gramática e dos textos históricos e literários da Bíblia. Afirma-se que a palavra hermenêutica deriva-se do nome do deus grego Hermes, né, que era responsável por transmitir as mensagens dos deuses aos seres humanos na Grécia, tá? Interpretando elas conforme a sua vontade. E em Atos 14, verso 11 e 12, um versículo para embasar o que eu estou dizendo, diz assim: ó, e as multidões, vendo que Paulo fizera levantar a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque esse era o que falava. Nota a expressão, porque esse era o que falava. É porque Mercúrio, para os gregos, era justamente Hermes, o portador das mensagens divinas. Então, a hermenêutica, no sentido figurado, está para nós como algo que vai nos trazer a mensagem divina da forma que ela é. Como é importante essa matéria. Então, a hermenêutica, a arte de interpretar com técnica textos religiosos ou filosóficos, especialmente das Sagradas Letras. É a interpretação dos textos e do sentido das palavras, utilizando métodos pré-concebidos, tá? Dentro disso, nós podemos ver o seguinte, que a exegese, ela tenta interpretar, relatar ou explicar aquilo que eu tiro para fora do texto, daquilo que eu exteriorizo. Pode ser definida como a extração das ideias do escritor presente no texto analisado. Isso em se falando de exegese. Enquanto que a hermenêutica me dá o norte, me dá o passo a passo para que eu possa desenvolver esse tipo de retirada, esse tipo de interpretação. Quais são as regras fundamentais da hermenêutica bíblica? Vamos a elas? Primeiro, a hermenêutica perfeita ela consiste de algumas regras. E essas regras nós podemos traduzir pedagogicamente para algumas perguntas. O que, primeiro? O que nós estamos analisando? Qual é o texto? Qual é a sua classe literária? Tá? O que é, de forma importantíssima, algo que a hermenêutica vai nos trazer. Quem? Qual é o contexto imediato? O que? O texto. Quem? O contexto. Por quê? O contexto maior. Ora, o que? O texto. Quem? O contexto. Por quê? O contexto maior. Quando? Na história bíblica. Né? Quando aconteceu? Nós temos que buscar dentro da história bíblica subsídios para saber o momento exato em que aquilo está acontecendo. E onde está acontecendo? Geografia bíblica. Devemos utilizar. Perdão. Como? Cultura bíblica. Então, quando o texto diz assim diz o Senhor, nós precisamos saber o que diz, quem diz, por que diz, quando, onde diz e como diz. E aí, quando nós fazemos a hermenêutica perfeita, o resultado, sem sombra de dúvidas, é a palavra de Deus exposta de uma forma santa, sagrada e livre de heresias. Vou dar um exemplo de uma hermenêutica perfeita num texto bíblico. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6 e verso 33, nós vamos ver um dos versículos mais ditos hoje nas igrejas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Se você respondeu as demais coisas, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa buscar mais dentro do texto bíblico para que você possa entender. Porque, na realidade, o que está escrito não são as demais coisas em nenhuma versão. São estas, outras. Ou então, outras, estas outras. Ou essas outras coisas. Por quê, pastor? Qual é a diferença, então, das demais coisas que nós estamos acostumados a dizer nas igrejas para estas outras? Primeiro é porque o contexto imediato, quem falou isso, estava falando porque tinha um porquê, que é um contexto maior. Cristo estava dando um sermão e ele falava das ansiedades da vida cotidiana. E ele vai dizer assim, lá no versículo 25, que é o contexto mais próximo, que é o contexto imediato. Cristo vai dizer:
Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem tampouco pelo que haveis de vestir. Aí ele vai e diz o quando da história. Ele diz, porque assim os gentios nestes tempos procuram isso. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, no versículo 33, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Notem, não andeis ansioso por comer, beber ou vestir, porque isso os gentios procuram também. Não daria a vocês o nosso Deus muito mais? Aí ele fala dos pássaros que não produzem, ele fala dos lírios do campo que se vestem melhor do que o Salomão. Ele fala de tudo isso para chegar nessa parte onde ele diz. O texto que nós estamos analisando. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentados. Note que se fizermos a hermenêutica errada, nós vamos achar que Deus vai nos dar tudo que nós precisamos na nossa vida, mas não é assim. Quando nós precisamos de algo, nós temos que batalhar para conseguir. Nós temos que trabalhar para ter o nosso alimento, nós temos que trabalhar para ter o nosso carro, a nossa casa, conquistar nossos objetivos. E é óbvio que você que é um crente fiel a Deus, você consegue isso com mais facilidade, porque você não gasta o seu dinheiro com aquilo que é vão, mas o dinheiro ainda custa para ser ganho. E por que ele está dizendo isso, pastor? Porque no contexto maior que é o porquê da questão, ainda em Mateus capítulo 6, agora no verso 19, eu estou fazendo a ordem reversa, ele diz assim, não juntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões roubam em mina. Juntais tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não roubam e nem minam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Note que no contexto maior, dentro do mesmo capítulo, o próprio Jesus Cristo está dizendo para a gente tomar cuidado nesse afã de juntar riquezas. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo vai trabalhar também isso, dizendo, se tiveres o que comer, o que beber, o que vestir, estejais com isso contente. Então, queridos, quando eu digo assim diz o Senhor, eu preciso contextualizar e ter feito a hermenêutica perfeita. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido a respeito de como é importante a hermenêutica perfeita. Lembrando que esses slides vão estar disponíveis para você no nosso canal do WhatsApp e também no portal do aluno. Pois bem, qual é a necessidade, então, de eu interpretar a Bíblia corretamente? Primeira necessidade, a Bíblia Sagrada ela tem o principal fundamento da teologia cristã, é dela que nós retiramos. É de vital importância para os filhos de Deus. Tal assertiva, desde o primeiro século, foi tão firmemente estabelecida que hoje dificilmente algum cristão minimamente maduro ousaria contestá-la. Ademais, sabemos que essa importância atribuída à Bíblia reside quase exclusivamente à sua mensagem. A despeito das imensuráveis contribuições da revelação bíblica no campo da história, da arqueologia, da antropologia, das ciências, da religião e de outro ramo do saber, e principalmente o mérito da Escritura que encontra-se em seu discurso salvífico. Quando se fixa essa verdade acerca dos propósitos da revelação escriturística, nós estabelecemos por consequência o fato que uma correta interpretação da Bíblia é tão importante quanto a sua mensagem. Afinal, se a principal riqueza da Bíblia consiste na revelação do Deus verdadeiro, a correta interpretação do discurso bíblico vai proporcionar o correto entendimento referente a Deus. E, em última análise, nos direciona a um íntegro relacionamento com Ele. Quem disse isso foi o professor Paulo Ribeiro, meu professor no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela é o principal fundamento da teologia, mas nós só vamos poder usá-la de forma correta se nós fizermos a interpretação correta. E aí entra nas questões dos princípios hermenêuticos, né? Como eu disse, a hermenêutica é como uma receitinha, e que receita é essa? A primeira parte da receita, a Escritura explica a própria Escritura. A Bíblia tem como ela mesma seu próprio intérprete.
As palavras tomadas no conjunto da frase, o texto tem que estar no contexto. Expressões obscuras consideradas à luz do objetivo ou desígnio do livro em que aparece devem ser trazidas à luz de um contexto maior. É necessário, portanto, consultar as passagens paralelas. Paralelo de ideias e de ensinos gerais das Escrituras. Vou dar um exemplo dessa consulta. Imagine vocês que eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lembra da história do carcereiro? Paulo e Silas no cárcere. E aí de meia-noite houve aquele terremoto, eles estavam louvando, orando, e houve um terremoto e abriu todas as cadeias. O que esse texto está querendo dizer? Se nós sabemos que no contexto das Escrituras, a Bíblia nos diz que a salvação ela é individual. Se a salvação é individual, como é que eu, crendo no Senhor Jesus, será salvo em minha casa? O que é que o texto está dizendo? Quando nós vamos para o seu contexto imediato, nós vamos ver que Paulo não fala para a multidão, ele fala para um homem, aquele carcereiro ali. Ele profetiza na vida do carcereiro que ele vai crer no Senhor Jesus e que será salvo não só ele, mas também a sua família. No versículo posterior, Paulo vai até a casa do carcereiro. E ali, chegando naquela casa do carcereiro, toda a sua família aceita a palavra de Deus e é batizada, cumprindo-se aquilo que havia sido profetizado. Mas eu posso usar isso em linhas gerais como doutrina? Dizer que basta crer no Senhor Jesus e será salvo eu e a minha casa? Óbvio que não. Esse é um exemplo que nós devemos consultar as passagens paralelas, o paralelo de ideias e os ensinos gerais da Escritura. Nesse texto em questão que eu falei, Atos 16, 31, a promessa foi para o carcereiro. E qual a aplicação dessa promessa nos nossos dias? É que você aceitando a Jesus, que alguém aceitando a Jesus, você vai dar a oportunidade para que a sua família veja em você a luz de Deus. A revelação do Espírito é essa. É que você vai ter condições agora de mostrar que ser cristão é diferente. Isso vai o quê? Impactar as mentes. Chegar ao coração daqueles teus familiares, levando você a ser um exemplo de vida para eles. Logo, eles vão entender que realmente você é diferente e vai querer seguir os seus passos. Figuras de linguagem dentro da hermenêutica. Você sabe que nós estamos falando de hermenêutica, de exegese, de oratória, de retórica, para que nós possamos chegar à questão da homilética propriamente dita. Afinal de contas, não se pode pregar de qualquer jeito. Não se pode falar bem sem que tenha uma interpretação correta do texto. E para isso existem as figuras de linguagem. As figuras de linguagem do texto bíblico, tá? É interessante, eu li sobre com W. Dixon, que é o professor da literatura inglesa da Universidade de Glasgow, Zuck Roy. Então, meus queridos, como eu estava falando, deu um probleminha técnico aqui, eu já resolvi. Então, como eu estava falando, tá? O que acontece? Esse professor chamado... Só um minutinho, saiu aqui do canal. Esse professor chamado McNeely Dixon, que é professor de literatura inglesa da Universidade de Glasgow, Zuck, tá? Ele, no livro Interpretação Bíblica, na página 167, que eu vou citar agora, ele diz assim, ó, se me perguntassem qual foi a maior força utilizada na formação histórica, eu responderia, a linguagem figurada. Os homens vivem pela imaginação. A imaginação governa nossas vidas. A mente humana não é um fórum de debates, como querem
os filósofos, mas sim uma galeria de arte. Elimina as metáforas, ou seja, a linguagem figurada da Bíblia, e seu espírito vivo se dissipará. Os profetas, os poetas, os líderes são todos mestres da metáfora e com ela cativam a alma humana. Está vendo como é importante a figura de linguagem? É através da figura de linguagem que nós vamos dar um brilho ao texto. A Bíblia contém centenas de figuras de linguagem. Bullinger agrupou as figuras de linguagem da Bíblia em mais de 200 categorias e forneceu mais de 8.000 exemplos bíblicos, sendo que só o sumário ocupou 28 páginas para relacionar as 200 categorias. Roy Zuck, A Interpretação Bíblica. Editora Vida Nova, 1994, São Paulo, na página 167. Pois bem, queridos, vamos conhecer algumas das figuras de linguagem. Então, o que são figuras de linguagem? Vou só repassar. São formas literárias em que os autores põem de lado intencionalmente determinadas regras gramaticais. Um exemplo de figura de linguagem do nosso cotidiano. A chaleira está fervendo, o carro passou voando, está chovendo canivetes, estou morrendo de fome. As figuras fogem ao sentido literal das palavras que elas empregam. E por que devemos utilizá-las? Porque elas acrescentam cor e vida, nos chamam a atenção, concretizam conceitos abstratos ou intelectuais, ficam mais bem registradas na memória, sintetizam ideia, tá? Estimulam reflexão. Tudo isso as figuras de linguagem fazem por nós. Como nós podemos identificar que são figuras de linguagem? Adote sempre o sentido literal de uma passagem, a menos que haja boas razões para não fazê-lo. O sentido é figurado se o literal implicar numa impossibilidade. O sentido também vai ser figurado se o literal for absurdo. Exemplo, Isaías 55:12, por exemplo. As árvores batendo palma. Isso é absurdo, logo nós sabemos tratar-se com sentido figurado. Repare que a expressão figurada vem acompanhada sempre de uma explicação literal. Quando a gente vê lá em 1 Tessalonicenses que os que dormem e os mortos, nós vamos entender. Às vezes uma figura de linguagem é ressaltada por um adjetivo que é qualitativo, como tem lá no livro de João, no Evangelho de João, pão da vida, o verdadeiro pão. Em Efésios 6,17 fala da espada do Espírito. Em 1 Timóteo 6,12 fala o bom combate da fé. E por aí vai. São essas figuras de linguagem que nós devemos estudar. E eu passarei para vocês um material complementar de figuras de linguagem. Bom, essa é a nossa aula de hoje. É a primeira aula do nosso curso. E eu tenho certeza que nós estaremos sempre aprendendo um pouco mais. Apesar de nós já conhecermos um pouco sobre a homilética e alguns de vocês já pregarem a palavra, nós estamos aqui para dar a nossa colaboração. Eu já agradeço a Deus pela tua vida e quero te dizer que o STHG sente-se muito feliz com a sua participação em mais esse curso. Sou o pastor William Cabral e esse é o Seminário Teológico Halangran. Muito obrigado, alunos. Até a nossa aula de número 2. Fiquem atentos para cumprirem as datas dos enunciados que eu estarei passando como leitura e como assistência de vídeos complementares. Graça e paz para todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.